Olá e bem-vindos a Ducascope TV. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre a produção de grãos nos Estados Unidos é Bryce Corr, da Farm Futures em Chicago. Bryce, quais são os grãos com as melhores perspectivas? A soja, o trigo ou o milho? Até o momento, o mercado de soja teve uma maior recuperação, especialmente se comparado ao trigo. Os preços têm chegado a mais de 1,50 dólares o bushel, mais de 10% acima dos níveis baixos de outubro. Mas essa recuperação está começando a se deteriorar um pouco, por causa da melhora do clima e do cultivo do grão na América do Sul. O mercado do milho tende a acompanhar o da soja, pois as duas culturas são facilmente plantadas e colhidas ao mesmo tempo. Há expectativas de que talvez a safra não tenha sido tão abundante como estimado, embora seja uma safra recorde, e a demanda talvez seja um pouco melhor do que o esperado. O trigo parecia estar se recuperando, mas o processo foi revertido e se estagnou. Nesse sentido, a situação do grão é definitivamente a pior entre os três. Como a produção americana de grão se compara com a de outros países e o que a afeta mais? Os Estados Unidos são os maiores produtores de milho e soja. Nós já não cultivamos tanto trigo como costumávamos, mas parece que seremos os maiores exportadores mundiais em 2014. Isso porque não consumimos tudo que colhemos. Ao contrário de muitas partes do mundo, a maior parte da safra tem qualidade para moagem. O principal fator que afeta a produção na maioria das regiões produtoras é o tempo. Este ano, o cultivo se beneficiou do bom tempo. Embora o milho e a soja tenham sido plantados tarde, tivemos um verão muito ameno com umidade adequada. Por isso, as safras recordes de milho e soja. O outro fator que afeta a produção é a área cultivada, ou seja, o tamanho do terreno para o cultivo de cada cultura. O milho e a soja ofereceram bons lucros no último inverno. Por isso, os agricultores plantaram mais soja do que o normal e um pouco menos milho. O trigo também teve maior safra para a maioria dos agricultores norte-americanos. Em certas regiões mais secas, nas planícies, o trigo é a principal cultura, mas em outras áreas o plantio de soja aumentou. A Monsanto entrou em um acordo com os produtores de trigo mole branco no noroeste do Pacífico, o que resolve a disputa sobre a descoberta de trigo geneticamente modificado em uma fazenda no leste de Oregon, em maio de 2013. Como você vê esse acordo? Você acredita que no futuro o trigo geneticamente modificado será aprovado nos Estados Unidos? Esse acordo não terá impacto sobre o mercado. O trigo envolvido era basicamente o branco, que é cultivado no nordeste do Pacífico dos Estados Unidos. E a quantidade era pequena, totalizando apenas 10% da produção do país. As exportações foram interrompidas por um tempo muito curto após o primeiro incidente e o impacto não será significativo. Alguns produtores americanos apoiam a introdução do trigo geneticamente modificado, porque os rendimentos do grão não acompanharam o ritmo do milho e da soja, onde as sementes OGM predominam. Eu não vejo qualquer possibilidade de esse tipo de grão ser introduzido até que haja uma mudança radical na opinião sobre o assunto em algumas partes do mundo. Obrigada, Bryce. Isso é tudo por hoje. Até mais.